Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto. Olá, internauta! Hoje nós iniciamos uma nova rodada de entrevistas do videocast O Poder do Voto. Nas eleições estaduais, você acompanhou as entrevistas dos candidatos ao Senado, ao governo do Estado, aos candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Agora é a vez de nós cobrarmos as promessas dos eleitos. A partir de hoje, o videocast O Poder do Voto volta em formato gravado, que vai ao ar a partir das segundas-feiras e quartas-feiras, disponibilizado no YouTube, Facebook, Instagram e nos portais Rondônia Agora, Tudo Rondônia e TV do Povo. O internauta pode participar, pode mandar o e-mail poderdovoto@rondoniagora.com. Lá você pode mandar sua sugestão de entrevista, denúncia caso queira fazer, ou um mero informe de utilidade pública que nós estaremos divulgando nas nossas plataformas. As nossas redes sociais também estarão abertas a outras sugestões de entrevistas que o internauta queira acompanhar. No comando do programa, o videocast O Poder do Voto, eu, Gerson Costa, jornalista do Rondônia Agora, e o jornalista Rubens Coutinho, do jornal Tudo Rondônia. Boa tarde, Rubinho. Boa tarde, Gerson. É um prazer voltar aqui e vamos trabalhar juntos aí para levar ao internauta conhecimento sobre o que os políticos que eles elegeram estão fazendo. E na produção, Jorge Renilson, da TV do Povo, e Helene Nascimento, do jornal Rondônia Agora. Nós vamos entrevistar agora a deputada federal Silvia Cristina, ela que no dia 3 de abril entrega o Centro de Reabilitação de Rondônia, um anexo do Hospital de Amor. Muita informação, muita coisa importante para todos os internautas aqui de Rondônia. Vamos lá? Conheça os governantes de Rondônia, aqui no videocast O Poder do Voto. Boa tarde, deputada federal Silvia Cristina. Boa tarde, Rubinho, nosso companheiro de bancada. É um prazer recebê-la aqui hoje no videocast O Poder do Voto. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Rubinho. Boa tarde a todos que estão tendo a oportunidade de nos acompanhar pelo podcast. É um prazer estar aqui com vocês. A senhora, anteontem ou foi ontem, eu vi um vídeo na internet, a senhora comemorando a criação da Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados, na qual a senhora agora é vice-presidente. Qual o papel dessa comissão, objetivamente, agora na Câmara pela Saúde? Olha, eu fico tão feliz que esse é um pouco do resultado da luta que nós travamos ali dentro da casa. Quando nós chegamos em 2019, foi um dos primeiros atos que fiz. Foi encaminhar um projeto de resolução, na época o presidente Maia, para que ele desvinculasse a saúde da Seguridade Social e Família. Os assuntos da saúde eram discutidos na Comissão de Seguridade Social e Família. Não tinha uma comissão de saúde. E eu achei aquilo tudo muito estranho. Tinha educação, tinha segurança, tinha da mulher, dos deficientes, mas da saúde específica era discutida na Seguridade Social e Família. Não que esses assuntos não sejam pertinentes, mas, poxa, saúde é prioridade, ela tem que ser protagonista. E aí, esse projeto de resolução, ele não caminhou, o presidente Maia não foi sensível à nossa solicitação, e logo depois eu fiz esse trabalho com o Arthur Lira, né? E entre conversa lá, nada acontece muito rápido. Enfim, em fevereiro, ele pautou, teve a aprovação de todos da casa, e aí sim, nesta quarta-feira foi a posse, e nós tivemos a oportunidade aí de estar compondo a primeira vice-presidência. E o que significa isso? Outras comissões também foram criadas, mas especialmente hoje, que nós temos, depois de 57 legislaturas, 224 anos já em atividades, agora que se tem uma da saúde, nós vamos caminhar mais rápido para fiscalizar, as matérias vão sair mais rápida e para poder dar um retorno lá na ponta, que é o que nós queremos. Então, nós temos aí uma média de 800 projetos de leis dentro da Comissão de Saúde, e a partir de agora
agora o nosso objetivo é dar celeridade nesses processos. Os projetos da Seguridade Social e da Família, então, são retirados dessa comissão? Sim. Só ficam o que são específicos da saúde? Só fica específico da saúde. Houve alguma votação para a senhora ser eleita vice? Ou... Foi acordo. Acordo. Na verdade, lá os partidos entram num acordo através das lideranças, né? E cada um é escolhido de acordo com a sua aptidão, né? E esse era um trabalho que a senhora vinha fazendo nos bastidores. É uma ideia sua, originária? Isso, originária minha. O projeto de resolução é de minha autoria, do número 46 de 2019, logo quando nós tivemos a oportunidade de entrar na casa. Então demorou esses anos todos, 3 anos, para que nós tivéssemos êxito, mas em tempo, vamos dizer assim, para que nós possamos dar esse resultado. E aí, como presidente, ficou o Zé Vitor, que é do partido PL também, o partido a que eu pertenço, e eu na vice-presidência. A senhora, desde o início do mandato de deputada federal, a senhora tem ajudado muito a saúde com seus recursos. Parece que agora, se não me engano, dia 3 de abril, a senhora entrega o Hospital de Reabilitação de Rondônia, que já apelidaram o Juscelino Kubitschek, Sara Kubitschek, se não me engano, de Rondônia. Isso. Né? Fale um pouco sobre esse projeto. Esse projeto é um dos projetos que mais me emociona. Eu, quando me elegi, eu levantei a bandeira e pedi voto para fazer um centro de prevenção. Nós fizemos e entregamos ele em 2021. Centro de prevenção de Paraná. Mas do estado todo, atende o estado todo. Todas as doenças? Tudo? Não, nós iniciamos com 4 especialidades: mama, colo, pele e boca. Câncer. Câncer, Centro de Prevenção de Câncer, lá em Ji-Paraná. Agora, nesse segundo semestre, nós vamos acrescentar outras 3 especialidades, que é estômago, intestino e próstata. A gente começa ali a executar exames de endoscopia, colonoscopia, também fazer toque retal e PSA para detecção de câncer de próstata. Esse novo projeto que nós inauguramos agora, nós vamos inaugurar agora no dia 3 de abril, é uma das coisas que mais me sensibilizou nessa caminhada do primeiro mandato. Quando nós fomos convidadas para ser a madrinha das APAES, eu não sabia que essas pessoas com deficiência sofriam tanto no Estado. E por estar também temporariamente morando em Brasília, porque durante a semana nós estamos lá, eu comecei a receber algumas pessoas para atendimento no SARA, mas que tinha dificuldade e o número é muito grande. E dentre um e outro que saía lá da minha casa, as histórias que eu ouvia eram muito tristes. Especialmente de quem tinha bebê de colo ou alguma deficiência traumática para a família. E eu falei, puxa vida, né? Será que as pessoas vão continuar andando 3.000 quilômetros com dificuldade de TFD, com dificuldade de alojamento? Porque nós, que somos políticos, somos responsáveis de levar os benefícios para casa da gente, e não empurrar e levar para outro. E eu conheci um projeto muito bonito, que é o de reabilitação lá de Barretos. Falei, agora deu tudo certo. Então, tem 20 meses que nós iniciamos a obra, finalizamos ela em dezembro e equipamos... Todo equipado? Tudo equipado. E o custo disso? 32 milhões e meio essa aqui de Porto Velho. E quanto é que a senhora colocou aí nesse? Tudo. Os 32 milhões? Isso, eu sou mãe solteira. A senhora começou a colocar esses 32 milhões assim, que a senhora em partes. A senhora não tem disponível. Em partes. Aí as suas emendas que a senhora tem direito, a senhora jogou tudo em cima disso? Isso. Nenhum outro político? Não. Tanto de Paraná quanto Porto Velho, eu digo que eu sou mãe solteira. Então são 2, tem um de Paraná. São 2. Um de Ji-Paraná que é de prevenção e o daqui que é de reabilitação. Mas o de Ji-Paraná é o mesmo o valor que a senhora se refere aos 2, os 32? Não, 32,5 lá... 32.600 em Ji-Paraná, que é a unidade fixa e a unidade móvel. Esse é o projeto. A carreta que ela percorre, ela também faz parte desse projeto. Quantas pessoas da região central podem ir lá, tem a parte fixa. E também a unidade móvel que percorre os municípios mais longínquos. Aí aqui mais 32,5. Então são 60 e tantos milhões que a senhora colocou. Para o Hospital de Amor são mais de 100 milhões. Vai dar aí... quase 150 milhões. É um trabalho admirável seu, porque os políticos não se focam muito nisso, né? Na verdade, os meus amigos sempre falam de lá da Câmara, ou daria muito certo ou daria muito errado.
Por quê? No início eu tive muitas dificuldades. Não que eu deixei de fazer o varejo, que é o encaminhamento das emendas, picadas mesmo, né, para os municípios. Todos os municípios receberam recursos meus, mas eu tinha que fazer algo grande. Eu não podia ter sofrido tanto em 2018 para conseguir um mandato e deixar um mandato pequeno. Eu tinha que deixar um mandato grande com uma obra grande. Então eu falei, não, eu vou jogar todas as minhas cartas aqui e ver no que dá. Deu certo, graças a Deus. Tivemos uma deputada aqui que passou 5 ou 6 mandatos na Câmara e as emendas dela, o trabalho dela era da máquina de costura, que é louvável, é importante, né? Mas ela levava a máquina de costura para o interior, para entregar para as donas de casa e tal. Não vejo. Mas aí quando você compara com a grandiosidade desse trabalho, né, você vê. É um legado que a senhora deixa, legado, né? Obrigada. Nesse daqui de Porto Velho, que é o que nós vamos inaugurar, Gerson, é uma das coisas que é importante também, pela audiência do site Rondônia Agora saber, desses 32 milhões e meio, 16 milhões foram para adquirir alguns equipamentos. E por que custou tão caro? Esses equipamentos eles foram importados da Suíça e do Chile, são equipamentos de ponta que nem o Sara Kubitschek tem, que só tem em São Paulo, e que nós teremos aqui. Eu vi até acho que tem um robô, que é uma pessoa que não tem, que tem deficiência de mobilidade, ela entra no esse é o equipamento. Locomate. Esse é famoso na área de reabilitação, ele custa caro. E nós temos outro, nós temos deputada, o Romeu, o Armeu. Sim, o equipamento é caro, mas e para operar? Tem gente capacitada? Tá, o que vai acontecer? Isso é importante que você... Nós vamos começar agora com fabricação de próteses e reabilitação. Certo. Ou seja, nós vamos receber esses pacientes já operados, que eles precisam dessa reabilitação. Num segundo momento, o que eu quero? Que nós temos um prédio ali de 10 mil metros quadrados. É fazer internação e a parte de cirurgias. Mas o que nós vamos oferecer agora é um hospital de reabilitação. Ele já foi operado e ele vem para fazer a reabilitação. Reabilitação motora, reabilitação visual, auditiva e neurológica. Tem muita gente que sofreu AVC, que parte do corpo não se movimenta, mas que ele não tem a reabilitação que ele precisa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Esse hospital que a senhora vai inaugurar dia 3, agora de abril, né? 3 de abril. Ele é para reabilitação. É de reabilitação. Mas não só de câncer. Alguém que sofreu um AVC. Isso mesmo. Precisa de reabilitação. Isso mesmo. É gratuito isso? É 100% SUS. SUS. 100% né? SUS. E a equipe médica é a Fundação Pio XII? Isso. Quem faz a gestão é o Hospital de Amor. Inclusive, todos já estão contratados. E essas 2 semanas agora, porque hoje faltam 18 dias, 18 dias, eles já estão fazendo treinamento no local. Quem vai hoje lá vai encontrar computadores ligados, com os móveis todos os lugares e as equipes gradativamente iniciando o tratamento. Por quê? Assim como nós fizemos em Ji-Paraná, nós vamos reprisar aqui em Porto Velho. Não se inaugura mais obra só a parede. Não se faz aquele rebuliço, não salta fogos mais entregando sua parede. Ou você entrega o serviço que a comunidade precisa ou não entrega mais. Então é desse jeito que a gente faz. Nesse período agora é treinamento e aí a gente consegue depois já começar a atender a partir do momento da inauguração. Tem reportagem sobre isso? Temos, nós vamos ter, vamos exibir. Só uma pergunta, Jeff. Pois não. Porto Velho é uma cidade onde eu acredito, não é uma questão que eu tenha estatística e veja, onde ocorrem dezenas de acidentes automobilísticos e de motocicletas, né? Uhum. Morre-se por semana aqui, eu não sei as estatísticas, mas toda semana morre gente aqui, se não todo dia. Uhum. Mas muita gente fica quebrada, literalmente quebrada. Essas pessoas vão poder fazer essa reabilitação? Esse é o principal foco. Motocicleta aqui é o que mais tem, né? E aí esse é o nosso principal foco. Inclusive, esse equipamento que o Gerson viu e que ele falou, especialmente para isso. Ele vai simular os movimentos de quem perdeu os movimentos das pernas e nós teremos a oportunidade de devolver essa dignidade para essas pessoas. Então, nós vamos fazer essa reabilitação motora, tanto de perna, de braço, de tronco, reabilitação auditiva. Aqueles aparelhinhos que é tão comuns, a gente vê alguns, né, para poder ter maior audição.
O mais baratinho hoje custa em média R$6.000. Nós não vamos fabricar, é claro, nós não temos condições de fazer isso. Mas a pessoa vai passar por uma avaliação e o próprio hospital é quem vai entregar esse aparelho, fazer a manutenção e acompanhar o desenvolvimento dessa reabilitação auditiva desse paciente. Jéssica, me permita só mais uma pergunta. Claro. É que as pessoas, de um modo geral, elas dizem o seguinte: político não faz obra, político, na verdade, se aproveita das obras do governo para ir lá cortar a fita, né? Mas no caso que a senhora está descrevendo aí, me parece que se a totalidade dos recursos desses dois centros foram, como se diz no jornalismo arcaico, né? Foram carreados pela senhora, é uma obra sua, são obras suas. Óbvio que tem, o governo tem, mas são obras muito personalísticas da senhora, né? Né? Então, é verdade. Desmistifica um pouco essa questão de que o político não faz obra. Realmente eu não executo, mas se eu não encaminho emenda, também essas obras elas não são feitas. Então depende do jeito que as pessoas falam, fazem a sua interpretação. Eu digo que são meus filhos. Os filhos que eu não pari, mas que eu tive a oportunidade de dar vida a eles a partir do momento que nós assumimos a condição de deputada federal. E o que é importante disso, já falando dessa questão familiar, falando de filho? Enquanto eu estiver com o mandato, não vai faltar recurso de custeio, porque como você, tenho certeza que você é pai, e pai é para a vida toda, não é? Então, a gente não pode simplesmente colocar o filho no mundo e achar que ele vai caminhar com as suas próprias pernas o resto da vida. Nem todos os pais são para a vida toda. Tem uns que torcem porque o filho complete 21 anos para poder ir, né? É verdade. Eu sou para a vida toda. E isso é que acontece. Enquanto a gente tiver autonomia de custear, porque não é só colocar lá, poxa, o que vai gastar agora? Né? Sábado agora chega a equipe de Barretos que vai me colocar todos esses cursos. Olha, a gente vai começar com o primeiro, com o segundo, com o terceiro. Silvia, quando nós estivermos atendendo 200, 500, o custeio vai ser isso. Né? É claro que o Hospital de Amor está aí à disposição para que todos possam ajudar, mas se eu inventei o filho, então que a maior responsabilidade seja nossa para que as pessoas não sintam dificuldades depois. Por falar nessa questão do custeio, deputada, a senhora está no Partido Liberal e apoiou o outro candidato a governador, o Marcos Rogério, né, que ficou em segundo colocado nas eleições. E na época surgiu uma confusão em relação ao Hospital de Amor, que estava com o custeio, que é pago pelo Estado, em atraso, e o governo disse que não era verdade, enfim, acabou a eleição, parece que acabou o assunto. Mas como é que está hoje essa relação? A senhora sabe dizer? Relação ao Estado e o Hospital de Amor? E a sua relação com o Henrique Prata, né? Que me parece que houve uma rusga, alguma coisa assim meio estranha. Com o Henrique Prata nunca. Não, vixe Maria. Ele não reclamando, né? Do governo, né? Do governo, foi do governo. Foi o contrário. Era que a senhora era alinhada ao Henrique Prata e o Marcos Rogério também. E já o governador Marcos Rocha, né? Seria o lado oposto da coisa, foi isso? Exato. Como é que está hoje? Na verdade, o governo do estado dificilmente pagou o convênio no prazo, nas datas, sempre atrasa um pouquinho. Agora, graças a Deus, depois da eleição, está mais alinhado, né? Então a gente não tem nada o que reclamar, eu pelo menos não tenho nada. A questão política como que deve ser vista? Existem palanques políticos e nessa época cada um briga pelaquilo que defende. E foi o que eu fiz, né? E foram o que os demais também fizeram. Hoje, todo mundo tem que se unir. Hoje, o maior cargo e quem responde pelo Estado é o governador Marcos Rocha. Eu tenho que ter respeito e, na medida do possível, se ele necessitar do trabalho da gente, a gente também ajudar. No entanto, que para essa inauguração, o convite já está lá, oficializado por e-mail e também entregue o convite em mãos para que tenha oportunidade. Inclusive, a assessoria de comunicação já nos ligou, né, fazendo alguns questionamentos, todos já foram
elucidados, e aí a gente espera. Você dá bem com o governador? Tem Me dou, transitado bem? Trabalha junto, em conjunto, ele procura? Olha bem, ele não procura, na verdade ele não procura a bancada federal, ele gosta mais da bancada estadual que vota as matérias dele, mas eu, graças a Deus, de uma coisa é certa, eu o apoiei na primeira legislatura, entendeu? Na primeira oportunidade, e gosto dele, acho uma pessoa que é muito sensível às causas de família, né? É uma pessoa boa, ele não é uma pessoa ruim, nem uma pessoa corrupta. Então a gente está aí para poder ajudá-lo. Ele está aprendendo a fazer política, né? Porque ele já foi pior, né? Ele só não é muito próximo da bancada federal, não foi na outra, e agora, infelizmente, também, pelo visto, vai seguir. Mas quando ele quiser se aproximar, ele vai ser recebido de braços abertos. Eu, pelo menos, vocês nunca me viram aí em polêmicas, brigando, coisa parecida. Quando eu falei da saúde do estado de Rondônia para a questão da campanha do Marcos Rogério, em nenhum momento eu citei Marcos Rocha. Eu citei o governo de Rondônia. Mas durante a campanha existem os fofoqueiros de plantão, existem os puxa-sacos, que de repente tenha colocado isso de maneira. Mas quem viu que está lá à disposição nas minhas redes, eu estava ao lado do Marcos Rogério, acreditando numa saúde melhor, entendeu? E falando de algumas falhas de saúde, mas do governo e não da pessoa. A gente não deve atacar as pessoas. A gente deve realmente ter respeito, que é isso que eu mantenho. E em relação ao governo Lula, já que a senhora também esteve no outro palanque do ex-presidente Bolsonaro, como é que está o relacionamento hoje? Silvia e bancada PL com o governo Lula? Olha, nós somos declarada uma bancada de oposição, né? Isso é fato. Né? O presidente Lula ainda não esteve na Câmara Federal. Ele não fez uma visita oficial para os deputados ainda, diferente do governador Marcos Rocha, que esteve na eleição dos deputados, na posse dos deputados estaduais. Então, assim, não houve essa proximidade de ir lá, de cumprimentar, isso não aconteceu. Agora, o que dizer da Silvia? Claro, eu estou no PL, eu sou do PL, sou muito grata pela oportunidade que me deram de estar e ocupando um cargo pelo partido, que o mandato pertence ao partido, mas, de fato, o que é melhor para mim é pensar no estado de Rondônia e no Brasil, mas com prioridade para o estado. Aquelas matérias que forem bom para o estado, eu não posso de maneira nenhuma dizer não só porque eu sou de um partido de oposição. O que vai estar realmente em evidência é o povo de Rondônia. Foi do PDT, né? Que era um partido da base aliada da Dilma, do Lula, do PT, né? Isso. E a senhora transitava bem nisso, não teve problema nenhum? Rubinho, eu penso que a gente não pode fazer uma oposição burra. Nós temos que ajudar a população. Se de repente eu tivesse sido rigorosa nessas questões de me preocupar só com oposição, nós não teríamos feito um hospital em 1 ano e 2 meses em Ji-Paraná funcionando e em 20 meses aqui em Porto Velho entregar funcionando. Então, acima de tudo, o respeito que as pessoas querem de trazer o benefício para a população. No entanto, que eu era de um partido de oposição, mas o ministro da Saúde esteve conosco, né, que era do presidente Bolsonaro. Só depois é que eu fui para o PL, bem depois. A Nízia, na semana que vem nós teremos uma audiência com ela, né, que será convidada por mim, já foi convidada oficialmente, já utilizamos dos e-mails oficiais, mas também vai ser convidada para poder estar conosco. É porque essa questão de ser oposição, apesar das emendas impositivas e tudo, mas a oposição ela é tratada a sal e sol pelo governo, né? É verdade. Moleza, né? É verdade. Então você tem que saber transitar nisso, porque senão você fica só... não é nem pão a água, é só água. Eu queria só, numa conversa de bastidores, nós tivemos com a deputada aqui, que me preocupa muito. Eu nunca tinha cuidado de ninguém que morreu de câncer, ninguém nunca do meu lado eu vi doente de câncer. Eu tive amigos, perdi amigos e tudo, mas nunca tive proximidade com isso. Mas agora, infelizmente, quis o destino que eu tivesse. Eu tenho uma percepção de um leigo de que existem muitos casos de câncer e que isso fugiria à normalidade. Mas a senhora me dizia que agora nós temos a prevenção e talvez fosse isso que trouxesse a luz sobre esses casos. Mas a senhora me disse também que nós temos 70 mil pessoas que passam por tratamento no Hospital do Amor em Porto Velho, é isso? Isso. Aí eu lhe pergunto, isso não é anormal? Isso está dentro
da normalidade do que é o câncer, o senhor de todos os males no mundo? Não está normal. Não está normal. Essa é a minha percepção. Por quê? Porque, segundo alguns estudos, inclusive, essa semana mesmo eu estava conversando com a Lu Holtz, do Instituto Oncoguia, lá de São Paulo, e alguns estudos confirmam que até 2050, 1 a cada 2 terá câncer. Então, é um número grande, é um número alarmante, na verdade. Tipo assim, ou eu ou você. Né? Então isso assusta. É meio lotérico, né? A coisa, né? Isso assusta. O que nós queremos a partir com agora, os casos de câncer, especialmente de mama, eles estão sendo diagnosticados mais tardios devido à pandemia. Nós estamos acelerando nessa questão, especialmente aqui do Estado, e trazendo outras. O que de mim fica nesse primeiro ano e 3 meses, 4 especialidades, segundo semestre mais 3 especialidades, eu só paro quando a gente colocar as leucemias, porque são exames caros de sangue, são vários que são feitos, mas que a população tem muita dificuldade para saber e geralmente é o que mais afeta as crianças, então eles devem o nosso carinho, o nosso respeito. Conhece algum estudo regional sobre a questão do câncer, o porquê, os motivos de tanto câncer em Rondônia, nessa região do Vale do Guaporé, nessa região aqui do Humaitá, muito exageradamente, né? A senhora me disse que tem 70 mil pessoas no momento. No momento. Se tem 70 mil lá, tem várias outras que nem sabem que tem. Tem mais, porque o São Pelegrino também tem, né, faz tratamento, o Daniel Comboni faz, o Hospital de Base tem uma ala também de câncer. Veneno, fruta, né? Agrotóxico, Existem algumas crendices, mas de estudo propriamente científico, o que aconteceu? O poder público ainda, eu me coloco no meio, ele não se atentou e não teve o recurso suficiente para poder fazer isso. Então, nós estamos remediando, começamos a prevenir e agora fazendo o final da jornada, que é a reabilitação, Rubinho, que ninguém levava em consideração. Mas, puxa, eu perdi a minha mama. Eu só seria completa em dizer se eu fosse... Se me devolvesse uma prótese, que é o que nós estamos fazendo, o câncer mutila. Então, muitos deles, infelizmente, perderam uma parte do corpo ou ficaram debilitados, a maioria delas nós vamos conseguir com a reabilitação. Aí sim é a cura completa, porque a cura foi parcial. Porque se eu não consigo ter uma prótese para andar, eu vou ficar... em um estado bem complicado, que é isso que nós estamos fazendo. E esse monte de faculdade aí, fala-se muito em pesquisa, eles não trabalham isso, não servem nem para isso? Pois é algo que nós também temos que incentivar, né? Mas um estudo propriamente dito, eu desconheço, ainda não tem. De tanto câncer em Rondônia. E precisamos, inclusive, dessas informações. Nós temos informações, claro, que passa pela Secretaria de Saúde pelo número, mas não pela causa, infelizmente. Tá bom, chegamos então ao final, muitos esclarecimentos, né, Rubens? Sim. Quero agradecer a deputada federal Silvia Cristina pela presença e, como eu falei anteriormente, a senhora está deixando legado e a população agradece, tanto é que a sua votação foram mais de 65 mil votos. Obrigado. Na sua caminhada à reeleição. Obrigado. E eu que não sou de puxar saco de ninguém, eu quero aplaudir o seu trabalho. Obrigada, né? Rubinho. Eu não sei se porque eu fui afetado por essas coisas aí, então eu estou muito sensibilizado com tudo que se refere a isso. Então acho que quanto mais se trabalhar isso, melhor. Tá? Obrigado. Então, meus aplausos aí. Agradeço de coração a você, Rubinho, a você, Gerson, e convido para que, bem antes, porque como nós somos companheiros de jornalismo, de comunicação, que eu estou agora, nesses últimos 18 dias, entre Brasília e Porto Velho apenas, nem estou indo no interior, para cuidar de algumas visitas, para eu levar lideranças, a parte jornalística, todo o nosso pessoal da área da comunicação, nós estamos levando para que conheça antes, para que opine também, para que no prazo mais rápido, caso nós tenhamos feito alguma coisa que não condiz com a necessidade do rondoniense, num prazo mais rápido a gente possa aí estar atendendo. Então,
quinta à tarde, sexta e segunda, eu estou aqui fazendo esse trabalho de levar para conhecer antes. E é claro que no dia 3 de abril, às 9 horas, vai ser muito emocionante, eu garanto, vai ser diferente. Eu sou uma preta meio metida com algumas coisas, vai ser uma inauguração bem emocionante, porque nós teremos ali algumas participações e algumas demonstrações do que os deficientes são capazes de mostrar ali. E eles fazem com pouco compromisso do poder público. E agora nós queremos ajudá-los e eu tenho certeza de que eles farão muito mais. Eu quero ainda ter um time paraolímpico aqui do estado de Rondônia. Eles já trazem medalhas, mas eu acho que nós vamos trazer todas desse Brasil para nós aqui para Rondônia, se Deus quiser. Parabéns. Muito obrigada. Mas, Rubinho, obrigado pela presença aqui no videocast O Poder do Voto. Estamos voltando nesse novo formato gravado. Espero que você continue nos apoiando nesse projeto, através do jornal Tudo Rondônia. Obrigado mesmo. Vamos juntos. Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto. Conheça os governantes de Rondônia, aqui no videocast O Poder do Voto.